Olá, meu nome é Douglas, sou aluno de doutorado orientado pela professora Regina Ruschel. Comecei em 2019, meu doutorado, pretendo fazer a qualificação no ano que vem. E o tema dele é o uso de dados para projeto de retrofit, aprendizado de máquina, como suporte às decisões de projeto. No nosso problema, no contexto inicial, temos habitação de interesse social com baixa qualidade construtiva, projetos que não atendem efetivamente a população. Quando implementados esses empreendimentos, temos custos sociais envolvidos, como depressão, instabilidade da vizinhança, insegurança. Os nossos problemas iniciais, então, são esses. A fronteira de negociação entre as partes interessadas, ela existe, nem sempre é fácil de passar essa fronteira, de romper essa fronteira. Quando é feito o monitoramento dessas edificações, os dados coletados nem sempre são bem refletidos em soluções projetuais, devido às distâncias culturais, processuais e até metodológicas nesse contexto. A limitação dos instrumentos atuais, de coleta de dados e entendimento da satisfação, nem sempre acabam por refletir as demandas por melhoria reais. E a pouca quantidade de dados, quando a gente pensa em algoritmos de machine learning, aprendizado de máquina, elas acabam por até causar prejuízo e inviabilizar a descoberta de padrões. Isso é outro problema a ser enfrentado nesse projeto. A lacuna de conhecimento, a gente tem que o processamento de dados da edificação e do comportamento dos seus usuários com o uso de aprendizado de máquina ainda é um tema incipiente, é um tema recente, existem poucas publicações nisso, mas está em desenvolvimento. O desenvolvimento de modelos que trabalhem com pouca quantidade de dados, modelos de algoritmo de aprendizado de máquina, ainda é um tema recente, de muito interesse em outras áreas de pesquisa também. Como questão geral, o conjunto de dados, a gente quer descobrir qual que é o conjunto de dados que viabilizam o uso de machine learning para avaliação pós-ocupação. Então, o que eu devo considerar para caracterizar a expressão desse usuário? O que eu devo considerar para mapear essa expressão desses usuários? Quais são os modelos de aprendizado de máquina que permitem enriquecer o processo de tomar decisões para projetos de retrofit e imitação de interesse social? Então, quais são os métodos de coleta de dados que conseguem extrair um conjunto útil de qualidade e quantidade para a análise? E quais são os procedimentos, algoritmos e procedimentos internos que permitem trabalhar com pequena quantidade de dados e ainda mantendo a acurácia dessas predições? Qual que seria a aproximação viabilizada entre stakeholders quando a avaliação pós-ocupação é apresentada como padrões latentes? Quer dizer, quais são os padrões mais fiéis que correspondem a esse comportamento e opinião dos usuários? E o que deve ser apresentado a esses agentes envolvidos para aprimorar esse entendimento sobre esse contexto? Então, nosso objetivo geral é criar um método de interpretação, transformação e visualização dos dados, sobre a percepção dos usuários, e de modo que isso enriqueça a elaboração de propostas de retrofit e imitação de interesse social. Objetivos específicos, então, é reunir fontes, a reunião de fontes, conceitos e métodos para obtenção desses dados, alternativas de estruturação desse conjunto, organização para análise futura, métodos e estratégias de coleta desses dados, de quantidade e qualidade, avaliação de modelos e algoritmos de machine learning para interpretação desse tipo de dado que a gente vai coletar, e procedimentos e algoritmos que permitem essa exploração e interpretação de pequenos conjuntos de dados. Por fim, o aprimoramento, a gente pretende aprimorar a avaliação pós-ocupação pela aproximação dos stakeholders, e também a criação de uma interface em BIM, com informações enriquecidas sobre esse uso e satisfação. Para isso, vamos usar o método Design Science Research, que nesse caso, nessa pesquisa, engloba outros métodos dentro dele. Tipicamente, ele trabalha com essas 4 fases de conscientização à avaliação. Então, na conscientização, vamos trabalhar com estudo de caso e um mapeamento sistemático de literatura. Na fase de sugestão, vamos trabalhar com exploração de algoritmos, organização dos dados, simulação com dados artificiais de outros bancos de dados, para entendimento desses algoritmos e refinamento deles. Na fase seguinte, da desenvolvimento, vamos então fazer uma construção desse conjunto de dados reais, a construção de um algoritmo, que seria esse artefato já refinado, e uma simulação desse contexto. E numa fase de avaliação,
workshops para avaliar essa compreensão dos resultados com os usuários e propostas de melhorias que podem ter uma ação interativa aí com o desenvolvimento, para um refinamento dessa proposta. Como evidências para essa pesquisa, um estudo de caso que já fizemos, está em andamento, na verdade, com a empresa de monitoramento que utiliza a inteligência artificial para fazer descoberta de padrões para empresas, para os gestores dessas empresas. Temos alguns artigos que confirmam essa distância processual na avaliação da percepção do usuário e a transmissão disso ao projeto, né, que confirmam a nossa questão inicial. Colocamos a MRV, né, com uma proposta que está sendo discutida já numa parceria, a colocação do banco de dados que eles têm, né, eles têm a implementação de inteligência artificial dentro dos processos deles. Então, por exemplo, eles têm um chatbot, né, com uma grande quantidade de dados que pode ser utilizada para uma adequação mais real, né, para uma análise mais real sobre a satisfação desses usuários, e algumas interfaces já em uso no mercado para visualização de dados em BIM, né, entendendo um BIM como um banco de dados bem rico, bem interessante, que a gente pode acrescentar mais novos dados e oferecer uma interface visual para isso. Bom, então queria agradecer, né, coloco aí o meu e-mail para contato, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão sobre esse trabalho que possa ser discutido isso na Semana de Arquitetura, né, da pós-graduação. Se não, por favor, me mandem um e-mail, que eu ficaria à disposição para respondê-los. Obrigado.